cidade habitada. Eu fui chamado a última hora e, portanto, peço perdão, vou ler um textozinho para enquadrar a presença dos ilustres convidados do Congresso CIEL e passaria depois a palavra, porque isto terá um formato de mais ou menos debate, portanto, não há nada estruturado por parte dos participantes, o único que tem alguma coisa estruturada sou eu aqui logo ao início. E, portanto, peço-lhes desculpa, vou ler e vou lançar um repto com umas palavras finais de um professor já desaparecido, Paulo Varela Gomes, que eu julgo que enquadrarão a temática desta sessão pelo território. Nestas coisas, costuma-se sempre agradecer aos anfitriões, às instituições e às cidades que nos convidam. Hoje, agradeço somente à Covilhã e à Universidade de Aveiro Interior, mas não posso agradecer o convite de última hora que o CIEL simpaticamente me fez. Aceitei com o atrevimento que a ignorância habitualmente nos permite. No entanto, deixa-me perante dois eméritos professores, Héctor Villeca, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e Eugénio Soriano, da Universidade Complutense de Madrid, e ainda, qual cereja em cima do bolo, um Presidente da Câmara, Paulo Fernandes. Deixa-me, pois, como um aluno perante um exame para o qual nada estudou. É, pois, neste ponto que me encontro. Assustado e um pouco embaraçado. Como um aluno cábula que apressou, socorro-me do que tenho à mão para me safar. Proponho-me o papel de moderador de um debate sobre o território e eu respondo de forma pouco moderada, atrevendo-me a ler o que um professor que muito estimo e que recentemente desapareceu, Paulo Varela Gomes, escreveu sobre o abstrato conceito de território, no caso o português, mas que pelo programa que encerra ultrapassa os limites físicos que usualmente circunscrevem um território. É, pois, um mapa mental, um programa político e uma lição, aquilo que a seguir vos leio e que julgo que poderá ajudar a contextualizar aquilo que se espera desta discussão. Passo a ler então, se não se importa, amassá-los mais um bocadinho com o texto que escreveu Paulo Varela Gomes. É preciso abandonar as ideias de riqueza, legibilidade dos limites, ordem das formas, clareza dos percursos, características da paisagem europeia. Trata-se de pensar a praceta, o largo, o beco, a horta, o parque de estacionamento, a garagem, a oficina, o flyover para elétrico rápido ou automóveis, o shopping, a urbanização nova, a quinta, a quintinha, o condomínio fechado, as zonas de lazer noturno, as fábricas de média e pequena dimensão em área urbana, as zonas industriais periféricas, a autoestrada, a via de acesso, o vale agrícola entre vias rápidas, o bairro que já foi clandestino, as moradias na encosta. Pensar tudo isto sem negar tudo isto. A nossa Europa, que não é Europa, deve ser pensada como sempre se pensou, com a ideia fora da Europa, no Oriente, na África, na América. Lisboa, por exemplo, tem de sair das mãos dos decisores e executantes que pensam em Barcelona, Bruxelas ou Roma. A Europa de Lisboa é a de Marrakech, Istambul e Nápoles. Se não fosse tão miserável e mal estimada, seria tão atraente como a Europa de Paris. Muito menos monumental, claro. Absolutamente diferente, mas tão bela como a outra. Perante estas palavras, eu julgo que centro o debate do território na pouca relevância que as cidades portuguesas, estou a ser um bocadinho provocatório, como imaginarão, têm em relação à Europa. Portanto, deveremos muito mais olhar para as cidades que mais nos aproximamos, aquelas que nós não identificamos como as mais próximas de nós, dado que o nosso território é um território pobre. E é a partir destes territórios mais pobres, aqueles que, de alguma forma, são expressos nas cidades que estão representadas através dos países no CIEL, que eu pedia que o Héctor Villeca, a partir de um livro que ele lançou recentemente, O Terceiro Território, de alguma forma nos falasse o que isto importa para as cidades e a reflexão que ele fez sobre a habitação coletiva e sobre a cidade. Depois passaria a palavra ao professor Eugénio Soriano, que através de uma área que não é propriamente aquela que é representativa aqui neste congresso, que é a de arquitetos urbanistas, que é a área do direito, e por fim pediria uma pequena intervenção sobre os territórios de baixa densidade, que são aqueles que
provavelmente menos mácula tem ainda hoje no seu território ao Dr. Paulo Fernandes, que é Presidente da Câmara de Fundão. Pedi então ao Dr. Videca que fizesse uma pequena introdução a este tema do território e a questão no Brasil do terceiro território, particularmente. Obrigado. Bom, quando eu li no programa a palavra território, eu não sei se entendi corretamente, porque quando a gente faz uma intervenção em uma área urbana, por exemplo, na verdade nós estamos mais interessados na geografia e não no território, porque o território parece que está relacionado a um espaço de poder, não? Que tem limites, não? Em vez que a geografia está ligada a uma questão de solo, de entendimento do solo onde está apoiada aquela área urbana e as relações com os grupos urbanos que habitam. Então, isso nos parecia que sempre o análise da geografia que está por embaixo daqueles conjuntos urbanos sempre era fundamental e muito mais importante que falar em território, porque território seria, bom, o território de um município, são os limites do poder do município. Esse é nosso ponto de partida de um projeto, por exemplo, de favela. É o análise profundo de lo que está embaixo da favela. Então, nós fazemos maquetas imensas e fazemos um análise, por exemplo, de como nós podemos trazer a geografia visível. Nós entendemos que trazer a geografia visível é um elemento fundamental para produzir aquele enraizamento ontológico que a gente quer das pessoas com o lugar. E esse nosso ponto de partida, por exemplo, nos indica, por exemplo, de que um vale e uma nascente, o vale pode ser a indicação de que esse ponto é um ponto absolutamente peculiar para reurbanizar aquela área. Fazer, por exemplo, uma centralidade em um vale que ele tem um significado visível para a população. Essa é nossa primeira aproximação a este assunto de território. Então, agora passo a palavra ao Dr. Soriano. Bom, isto é um pasapalavras. Eu quero agradecer à Universidade de Beira, a Ciel, a meu grande amigo Carlos Marqués, que conocí na tesi de doctorado na Universidade Complutense, e a todos vocês. Soube que son arquitectos, eu sou jurista, mas para facerme o simpático, puse-me unha corbata llena de casitas, poden verlas, e agora anuncio a miña rendição, porque non podemos contra eles. Agora, eu falarò en meu portuñol tamén para decir que a primeira cousa do territorio é que o axe a grande tensão campo-cidade é como na bella Grecia a tensão entre Escila e Caribdis quer dizer que a lei, eu devo falar da lei, a lei deve ter em conta que o territorio con o medio ambiente fase parte do urbanismo de forma tal que non se pode falar hoxe de urbanismo se non ten ao mesmo tempo en conta a ordenação territorial e ao mesmo tempo a ordenação medioambiental. Agora, na España, que nosotros temos un país quasi federal,
temos unha lei xeral moito pequenina e depois son as diversas leis regionais. Son 17 leis regionais. En todas elas, tamén en parte como consecuencia de jurisprudencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea, temos que facer en cada proxecto de transformación territorial o impacto ambiental. O impacto ambiental forma parte já de cualquier proxecto territorial dos arquitectos, de cualquier proxecto de transformación do urbanismo mesmo e, por supuesto, en unha continuidade senza divisão con o territorio. Ao mesmo tempo, temos que ter en conta, como dicía o vello informe Brundtland, na 1987, que comenzou toda esta facenda de ordenación territorial e medioambiental, que un aspecto que debemos ter moito en conta na ordenación territorial é a demografía. Temos unha demografía absolutamente imparável, especialmente en partes de Asia e outras regións do mundo. No informe Brundtland, que recomendo, eu penso que todos coñecen máis ou menos, dicía que tal vez no ano 2010 seríamos 5.000 millóns de persoas. Agora somos casi 7.000 millóns de persoas. Isto é un impacto que debemos seriamente ter en conta cando falamos do ordenación territorial. E ao mesmo tempo temos que ter en conta a incorporación dun elemento cultural, o respeto da identidade, porque esta maneira de facer urbanismo de territorio copiando as solucións tradicionalmente nordamericanas que se copian prácticamente en todo o mundo, está matando, está acabando con nosa identidade cultural persoal e, ao mesmo tempo, con o noso espacio, a nosa historia. Europa é un continente viejo, é belo, mas viejo, e, ao mesmo tempo, penso que tal vez en Brasil, en outras grandes cidades, deben tener tamén un po en conta que significa a identidade cultural. Cidades como a vosa, Río, São Paulo, é unha cidade que é absolutamente incontrolable por as dúas razóns que fique unha demografía absolutamente brutal, son casi 20 millóns de habitantes, e ao mesmo tempo unha destrucción absoluta de historia. É solamente unha visão de corto prazo, sempre de corto prazo, e a gañanza inmediata e que non ten en conta a calidade de vida, a nosa calidade de vida e a calidade de vida de nosos fillos e tamén de nosos netos. É unha cosa que non se ten en conta e debemos comenzar a incorporar todos estes racionamentos na propia lei. A lei que, segundo a miña aproximación, absolutamente esencial, porque a democracia local debe estar ao mesmo tempo regida por o Estado de Dereito. Eu creo moito na democracia participativa, mas ao mesmo tempo é unha democracia do público, mas ao final creo que con todos, eu acredito que con todos estes elementos é ao final os políticos elegidos democráticamente que con diversas solucións ten que tener coraxe e valor suficiente para decir non moitas veces. Non moitas veces. O papel do direito moitas veces é un papel que non é simpático, que non é políticamente correcto, que debe decir basta. Quere decir que tamén o direito sancionador, tamén o direito prohibitivo e limitativo é parte da responsabilidade política. E, lamentablemente, infelizmente, moitos políticos de todo o mundo non queren ver esta realidade, miran a outro lado porque pensan de unha forma populista que deben
deben ter a sonrisa sempre posta. Eu penso que o direito está tamén para que o político, de vez en cuando, non sonrisa, non sempre pasa a sonrisa. Finalmente, neste primer impacto, eu penso que un exemplo para ficar en que o que estou dicendo, teño moito máis que falar, mas como todo abogado, espero que os arquitectos me paren, e non, basta, é suficiente, que un exemplo de que estou dicendo é temos oportunidade que fará un lema, salvemos la Habana, que falo con você. Se uno va, por exemplo, a Cuba agora, ten unha xidade que se pode salvar, mais que uno mira que se non temos claro que é unha identidade cultural, que significa o largo prazo, etc., depois desta solución castrista, é seguro que será como Miami, Sao Paulo, e outra cualquiera, con unha destrucción absoluta de o que significa unha forma de vivir, que ao mesmo tempo a lei debe proteger. E os tratados internacionais tamén. E agora, despois de decir salvemos la Habana, paso a palabra ao responsable político. Muito boa tarde a todos. Queria, obviamente, agradecer o convite e, de facto, dizer logo de antemão, para isto ganhar logo vivacidade, tenho uma má notícia para vos transmitir, perante o que acabámos ainda agora de ouvir, é que as leis são feitas pelos políticos. Por isso, a questão desta ideia de que o direito serve para meter os políticos na ordem, deixem-vos dizer que, pelo primado da política, que é aquela que eu acredito, o primado da política é o que faz que nós, civilizacionalmente, tenhamos sobrevivido durante tantos e tantos milénios, sobretudo desde que o primado da política, do ponto de vista de vida coletiva, se acrescentou no quadro daquilo que é o mote do vosso encontro, do vosso seminário, que é a ideia de uma cidade habitada, sobretudo a ideia de cidade, como espaço coletivo, com ordens de poder e de relação intersocial que são extraordinariamente complexas e que, de facto, há 2000 e picos anos, naquela Grécia que agora tanto está fustigada e naquela Roma que eventualmente está em ruínas, aí de facto se construiu aquilo que é o primado da política, e esse primado da política é tão ou mais importante porque quando olhamos para o quadro daquilo que é o território, para não fugir de facto ao tema, eu não tenho esta visão do território como unidade administrativa. Nem tenho sequer a ideia de que nós estamos num território pobre. Eu diria que nós estamos num território particularmente rico, excepto numa dimensão que parece que talvez a mais complexa, mas me parece que eventualmente possa haver boas indicações do ponto de vista daquilo que é a dimensão para além de uma geração. Porque se estamos a falar de território, como saberão, e como aqui já foi dito, o melhor é deixarmos de pensar no curto prazo para pensar em médio e longo prazo. Por isso eu creio que tenho uma boa notícia, depois da má notícia que vos transmiti inicialmente, é que de facto, do ponto de vista de médio e longo prazo, o nosso território é riquíssimo. Talvez daqueles que, num quadro do que é a Europa, num quadro do que é as paisagens geográficas europeias, as unidades paisagísticas que de facto representam aquilo que é o mosaico dos territórios da nossa Europa, sinceramente parece-me que nós, no médio e longo prazo, estamos no bom caminho. Primeiro porque o capital, essa questão do capital, quando pensamos em território,
eu costumo referenciar que há vários capitais. Há um capital físico, para ir à dimensão física que aqui foi colocada, que seguramente existe. Um território também é um conjunto de estradas, um conjunto de serras, eventualmente, um conjunto de infraestruturas, que seguramente é um capital físico. Há um capital simbólico do território. Vamos chamar o capital cultural, um capital que tem a ver com o quadro das identidades, que no mundo multicultural, que é um mundo em que eu acredito, o diálogo entre a cultura nacional e a multiculturalidade é algo que é das formas, diria, mais expressivas daquilo que é a nossa civilização, com que nós temos que lidar. Nós temos que lidar com esse extraordinário paradoxo, que é, simultaneamente, jogarmos em termos do território de uma identidade que a defendemos num mundo multicultural. A pior coisa é, por exemplo, o que acontece, por exemplo, em algum país, eventualmente nos Estados Unidos, que, contrariamente àquela questão de nós importarmos um modelo cultural, o que eu não quero é que, alguma vez, importemos um modelo de América primeiro. Isso sim é que é preocupante, num mundo multicultural. Que a América é um bem exportável naquilo que tem de melhor, meus amigos, o mercado é global e no mundo multicultural todos nós defendemos os nossos valores que eventualmente concorrem com outros valores. Há os valores universalistas. Estes estão acima, estão na estratosfera e são todos. Mas depois nos outros valores, nos outros capitais que têm a ver com o território, nós concorremos uns com os outros e, como tal, o importante aqui é que não nos fechemos as fronteiras. Que não nos fechemos em nome do que é que possa ser a defesa de uma identidade nacional. E aqui o nacional sublinho, porque é um nacional no sentido estrito da palavra. Não no sentido, se quisermos, nacionalista da palavra, que é uma palavra que eu odeio e que aqui já expresso. Para além do capital físico e do capital simbólico, temos a questão do capital humano. Outra dimensão do capital de um território. E aí sim entra os três grandes desafios hoje do mundo: o desafio da globalização, seguramente, o desafio do ambiente e o desafio demográfico. E já falei do paradoxo. Havia um filósofo português muito conhecido, Agostinho da Silva, que quando lhe perguntavam se ele era heterodoxo ou ortodoxo, ele dizia sempre que era um paradoxo. E se calhar, como grande filósofo que foi, e a filosofia ajuda-nos a pensar, individualmente e coletivamente, eu acho que é melhor começarmos a lidar com os paradoxos, com aquilo que às vezes parece contrário. E até porque, na visão também mais hegeliana, nos contrários encontra-se uma síntese, e essa síntese às vezes é o melhor caminho. Por isso eu diria que é aqui que está um bocadinho, nestas dicotomias, às vezes está, de facto, um pouco a resposta. E no desafio demográfico, sobretudo, vejam esta coisa extraordinária, que é 7 mil milhões de pessoas, muito acima do que aquilo que eram as projeções que há 50 anos se fizeram, mas muito acima, e simultaneamente estamos num território de baixa densidade. Estamos numa zona que, com outras zonas da Europa, uma delas na Europa do Leste, na Alemanha do Leste, outras na Itália, outras na Espanha vazia. Espanha vazia. Grande parte da Espanha é território de extrema baixa densidade. Castilha e León, uma das grandes regiões de Espanha, tem grande parte das zonas com 7 habitantes por quilómetro quadrado. Fala-se da Espanha vazia. Interessante que na dicotomia das cidades médias, esta ideologia da Espanha vazia, obviamente, não colhe. Mas, do ponto de vista do que é o território e da dicotomia, acreditem que há, de facto, uma Espanha vazia. Nós fazemos parte de uma zona de baixa densidade, num quadro hoje mais vasto europeu, que tem zonas de baixa densidade. Uma das mais importantes está na Alemanha do Leste, para percebermos que baixa densidade cruza dimensões económicas, do capital físico dos territórios, do capital humano, a componente demográfica, com índice de envelhecimento,
a perda de população, sobretudo nos saldos naturais e eventualmente nos saldos migratórios, e é muito importante esta parte dos saldos migratórios para aquilo que é a ideia de uma cidade habitada, e já lá chego, e a componente, se quisermos, no quadro daquilo que é as componentes do capital mais natural, que evidentemente aí estamos numa zona mais interessante nesta questão da baixa densidade. Por isso, eu diria que o grande desafio de um colóquio chamado cidade habitada, que é diferente de uma cidade habitável, é, evidentemente, quando passamos para o território numa zona de baixa densidade como a nossa, a segunda ou terceira zona mais de baixa densidade do nosso país, com Trás-os-Montes e, obviamente, a componente do Alentejo, significa basicamente que nós temos 2/3 do nosso país nas lógicas da baixa densidade, que, volto a dizer, é multicritério, ou seja, tem componentes de densidade populacional, componentes de rendimentos, componentes de acessibilidade, ou seja, naquelas dimensões dos diferentes capitais, eu diria que nós temos aqui um grande desafio. A zona do país, do mundo, onde fui buscar o conceito da baixa densidade, ninguém adivinhava nesta sala. Ninguém. Lamento, sou arrogante, se calhar, mas ninguém adivinhava nesta sala. Porque se eu vos disser que fui buscar o conceito da baixa densidade ao Silicon Valley, até dizem, bom, ok, acabou de perder toda a credibilidade científica o que possa ter dito este Presidente de Câmara. O Silicon Valley, com a deslocalização para os mercados offshore, perdeu 2/3 da sua população numa década, nomeadamente entre meados da década de 80 e década de 90. Tiveram que preparar todo um programa que chamaram o Programa da Redução. Tinha mesmo um programa político relativamente à redução. Porque todas as infraestruturas, todo o quadro de habitação, tudo o que tinham montado, obviamente, era para um quadro de população, para um quadro de serviços, para um quadro, digamos, de vivências naquela zona que teve uma ruptura, nomeadamente para a deslocalização, nomeadamente para a Índia, teve uma ruptura brutal na área da componente das tecnologias de informação. Criaram e começaram a falar de o que é a lógica de redução de densidades. Não falar exclusivamente do que é a baixa densidade, mas o que é preparar um território para a redução de densidades. Isto é revolucionário porque nós não estamos habituados a isso. Se calhar quase ninguém nesta sala alguma vez pensou o quadro de um território. O quadro no território, seja no quadro depois de uma cidade, de uma aldeia ou de uma vila, no espaço urbano, ou até no quadro, vamos chamar, até da gestão e fruição das componentes ligadas ao património natural, ao capital natural também desse território, onde também estão algumas das questões das infraestruturas. Quem é que aqui já planeou para reduzir densidades? Quem é que aqui já planeou para dizer que vamos ser menos? E por sermos menos não significa vivermos piores. Vamos viver melhor. Quem é que já planeou logística, transportes, o que quer que seja, para menores densidades? Esse é o desafio das oportunidades que vos deixo para continuarmos a nossa discussão. Eu acho que o repto do Sr. Presidente da Câmara é realmente interessante do ponto de vista, porque se nos lembrarmos que todos os planos diretores municipais instituídos nos concelhos portugueses ou nos municípios portugueses foram todos feitos a pensar em crescimento demográfico. O crescimento demográfico é um problema que Portugal tem e não tem o Brasil, ou não tem Angola. Isto é, Portugal está neste momento com uma perda de população, isto é, o saldo migratório não compensa sequer, a imigração não compensa sequer a pouca fecundidade portuguesa, e neste momento, com a existência de cerca de 750 mil casas devolutas, Portugal tem um problema grave, que é, apesar de existirem essas casas, não existe mesmo assim resposta de alojamento ou de habitação condigna para uma série de população. Isto entronca com uma outra questão que me de alguma forma levanta e que é levantada e que me preocupa, que é
por exemplo, no Brasil, a questão das favelas tem muito a ver com a questão da demografia. Isto é, há uma explosão demográfica no Brasil e uma migração da população. Estarão aqui pessoas mais capacitadas para realmente terem uma visão sobre o problema, se calhar mais consistente que aquela que eu, de alguma forma, estou a ser redutor. Há um problema importante nas grandes cidades brasileiras com a pressão de uma migração rural do interior para os grandes centros urbanos, que também, no fundo, acontece em Portugal e acontece em Espanha. Isto é, o esvaziamento de Castilha e Leão, já aconteceu. sim, em Castilha e Leão, é porque essa população vai toda em direção aos grandes centros urbanos. A minha questão é, poderá ser assim até um bocado prosaica, e eu peço ao Héctor Villeca e também ao Eugénio Soriano que me ajudem a questionar este problema, que é, as favelas crescem, vão crescendo, o Estado vai-se demitindo. Isto é, as palavras ao bocado de Eugénio Soriano, de é preciso dizer não, parece que nos países em desenvolvimento não são tão fortes para que seja impedido que determinado tipo de urbanização esteja em franco crescimento e, portanto, não haja uma resposta do Estado tal como ele é, para responder aos anseios de uma população mais pobre e mais débil economicamente. Eu não percebo porque é que, eu sei que isto não é assim, por obviamente dá-se uma ordem e para-se com as favelas, mas o crescimento das favelas nunca foi tentada outras políticas que não a de permitir quase o livre-arbítrio e que as favelas vão se alongando e espraiando pelo território no Brasil. Isto é, não há uma política dirigida para que as favelas possam ser travadas por medidas administrativas, por exemplo. Isso não é possível num país como o Brasil. Sim. Eu não conheço uma legislação que... Professor, eu só para dizer uma coisa. Em Portugal há uma regra que diz que quando há uma construção de barracas, o município tem que demolir as barracas imediatamente. Não é o que acontece, mas é uma obrigação do município demolir as barracas. Eu sei que isto não é com medidas administrativas, nem eu estou a pensar demolir as favelas. Temos visto importantes intervenções no Brasil de favelas e de dar alguma dignidade àquele território, construindo infraestruturas, fazendo uma série de intervenções que o professor Héctor Villeca tem, de alguma forma, proposto para as favelas, mas parece-me que há uma demissão clara do Estado nesta questão da governança do território. E é essa a questão que eu me quero colocar. Consegue-se, não obviamente por só medidas meramente administrativas, mas consegue-se impor que este processo não seja tão evidente e tão visível no território? Isto é, o que é que o Brasil faz ou pensa fazer para que isto não tenha a dimensão que tem? Bom, na verdade existiram nos últimos anos iniciativas por parte de Rio de Janeiro e São Paulo para resolver o problema das favelas. Em Rio de Janeiro houve um plano que se chama Morar Carioca, que foram feitos um grande concurso nacional onde participaram praticamente todos os escritores de arquitetura, de urbanismo, em equipes multidisciplinares, para propor soluções se colocou 3 tipos de favela, que são conjuntos de favelas, favelas horizontais e favelas em morros. E se colocou que as equipes dessem soluções genéricas para resolver esses problemas. Acabado essa grande concorrência, se contrataram 40 escritores de arquitetura e urbanismo com suas equipes para intervir praticamente em todas as grandes favelas do Rio de Janeiro. Então, houve uma iniciativa pública de
de sanar de uma vez por todas esta situação que nós conhecemos hoje. Bom, isso acabou em nada, absolutamente nada. Não foi feito absolutamente nada. Nós participamos, por exemplo, dessas concorrências. Nós ganhamos uma possibilidade de fazer um grande setor que se chama o Morro dos Macacos e, na verdade, não foi feito absolutamente nada. Nós fizemos o projeto, fizemos todos os contatos, os processos de reuniões com a comunidade, reuniões com os fornecedores das infraestruturas, o projeto